E aí, pessoal, mais um episódio do VupCast. A gente está aqui nesse ginásio maravilhoso, acontecendo aula aqui atrás. Rô, muitas emoções já passaram, né? Muitas. E eu já falei para vocês que eu estou amando esse projeto. Cada dia me encontro mais com ele, Guigo. É muito gostoso, né? A gente tem falado muito de ginástica. Gente, o VupCast é um podcast que acontece dentro da Vup, um ginásio, o maior ginásio de ginástica de Brasília. A gente não dá aula só de ginástica artística, que é o que o pessoal, todo mundo acha. A gente tem ginástica artística, ginástica rítmica, parkour, cheerleading e ginástica acrobática. Um espaço maravilhoso, muito gostoso. Hoje a gente já está com quase 900 alunos. 892. 800 alguma coisa. Muita criança, muita ginástica acontecendo aqui dentro. E a gente tem nosso podcast para bater um papo sobre ginástica, sobre vida, né? Então muitas Tudo coisas... que envolve o esporte, né? Exatamente. E hoje a gente trouxe uma convidada. Ela é muito especial para você, né, Rô? Muito. Temos uma história longa. Eu vou falar que eu também tenho uma história com ela na faculdade. A gente fez faculdade junto. A galera do semestre dela não gostava muito de mim. Eu não sei muito porquê. Eu apitava jogo de futebol delas, lá do time delas. As meninas brigavam comigo. Enfim, mas eu sempre... E eu falava com elas. Eu sempre, cara, eu admiro vocês. Como eu gosto de vocês. Elas me jogavam muita bola. E era um grupo muito unido, muito junto ali. Eu sempre gostei. Briguento, né? Não, e elas se defendiam, aquela coisa toda. Mas é uma pessoa que eu sempre admirei muito, uma pessoa muito legal. Depois que eu fui acompanhando a trajetória dela na educação física, cara, uma trajetória muito maneira, um negócio. Muito. Ela trabalha com algo, e a gente vai, eu estou fazendo um pouco de suspense, mas é porque ela trabalha com algo muito. Ela não trabalha aqui na quadra, né, no ginásio, na beira da piscina, na sala de musculação, mas ela trabalha numa área de bastidores que é fundamental hoje, com uma relevância gigantesca para a nação, para o Brasil. Para o mundo. Para o mundo. Para o mundo, né? Para o mundo do esporte. O trabalho dela hoje é de muita relevância. A gente gostaria de receber aqui, agradecer muito, enorme. muito, a Adriana Tabosa, presidente da ABCD. E ela vai explicar para vocês o que é a Autoridade Brasileira Controle de Dopagem. Pronto, ela vai explicar para vocês direitinho o que é isso, como que é o trabalho dela. É uma agência, é um órgão dentro do Ministério do Esporte, né, Adri? Adriana, então seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. A gente está saindo um pouco da ginástica, vamos dizer assim, mas quando a gente fala aqui na VUP, que a gente dá aula de mais do que ginástica. Então acho que a Adriana vem para falar também mais do que doping, falar sobre valores, sobre lealdade, sobre ética. Então tem tudo a ver com o que a gente prega, com o que a gente faz aqui. #JogaLimpo, é isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você fez uma introdução muito intensa. Me permita fazer aqui alguns comentários. Ela vai ter réplica? É lógico, a gente precisa. Primeiro, você é um queridão. Sim, a gente teve uma história muito importante na faculdade. Não tinha nada contra você, até porque eu pouco jogava bola. Eu fui contratada pelo meu time apenas para criar certa confusão, porque de futebol mesmo eu entendia pouco. Então foi bem, assumiu bem a posição. É isso, estamos juntos nessa jornada tão intensa e tão produtiva. Obrigada por toda a sua colaboração como meu veterano na faculdade. Hoje eu sou formada em Educação Física e sou formada em Direito também, mas o que me transformou como pessoa e como profissional foi a minha jornada na FEF, na Faculdade de Educação Física da UNB, e foi também e principalmente tudo que eu aprendi com a professora Rossana, que todas as homenagens que acontecerão aqui ao longo desse podcast, primeiro queria colocar essas palavras do quanto você interferiu positivamente na minha formação como profissional. E ao contrário do que você disse, Guigo, a antidopagem, ela está muito mais dentro do nosso esporte, de qualquer esporte do que a gente imagina. A premissa dos valores determinados pela antidopagem é exatamente esse, do parquinho ao pódio, ensinando os valores como ética, lealdade, respeito aos adversários e principalmente, que é um ponto muito importante, disciplina. Que é algo que eu aprendi na minha jornada acadêmica e eu aprendi com a ginástica e com a Rossana. Sim, eu sou presidente da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. A gente costuma usar o termo em português para internalizar essa cultura e para fazer com que as pessoas compreendam melhor o que é isso
para além de colocar o xixi no potinho, que é o que a gente está acostumado a ver na imprensa, a antidopagem ela é muito maior, ela é responsável por uma parte muito importante no esporte, que a gente não aprende no alto desempenho, a gente aprende aqui, nesse ginásio, todos os dias. Então, obrigado pelo convite, que a gente possa aproveitar aqui essa jornada. Muito legal, uma honra mesmo. E aí, Adri, eu queria começar o seguinte, você falou, formado em Educação Física, formado em Direito, eu também sou formado em Direito, temos aí mais coisas em comum, tá vendo? Mas, e aí, você saiu da Educação Física, você falou que se formou, por que você foi fazer Direito? Você fez Direito depois. Você não se encontrou, e aí olha só, você falou, cara, a jornada na FEF me formou como pessoa, mas aí você foi pro Direito. Na verdade, que era o seu pensamento nesse momento ali, nessa fase da vida? Teve um pedacinho anterior, Guigo. Eu acho assim, que estudar e a gente agregar valores... Não sei se você sabe a enormidade de pessoas que tem da educação física que depois migram para o direito. É comum isso acontecer e eu acho que faz parte de um processo de autoconhecimento e de conhecimento da sociedade. Quando eu me formei em educação física, eu passei 8 anos dando aula. Né? Aquela jornada que a gente tem como professor iniciante e em determinado momento eu pensei que precisava dar um passo adiante. Foi quando apareceu o concurso do Ministério do Esporte. Infelizmente, o único concurso que teve até hoje. Temos aí expectativas de termos mais no futuro breve. E eu fiz esse concurso e eu passei. E a minha vida virou de cabeça para baixo. Isso foi em que ano, Rodrigo? Lá vem você com perguntas difíceis. Muito difícil. Eu acabei de te dizer que eu não sei de que semestre eu era da faculdade. Ele me pergunta. Eu vou saber que ano eu entrei. Eu sei. Tá? 2009 eu entrei no serviço público. Legal. Vou completar no que vem 15 anos. Olha, bastante. É um bocado de tempo. No Ministério do Esporte. No Ministério do Esporte, eu sou servidora deste órgão, de origem. E aí, a minha vida mudou completamente. Tem uma passagem que é muito interessante, que nos meus primeiros dias de escritório, eu que estava acostumada a acordar às 6 horas da manhã, dava aula até às 11, almoçava, tirava um cochilo, voltava para a jornada da tarde e da noite. Que a gente Aí comecei a fazer 8 horas corridas. Quando dava meio-dia, eu estava quicando a minha cabeça no teclado do computador. E o meu chefe falava assim, não tem problema. Quando você acordar, eu queria despachar umas coisas com você. Queria fazer aqui uma homenagem ao professor Rivaldo, que foi meu primeiro chefe no serviço público, de uma generosidade para ensinar e também de uma experiência em campo que fez toda a diferença também na minha vida. E comecei a minha jornada como servidora pública, com outras responsabilidades, mas ainda na educação física, porque a gente trabalha com esporte. Então eu comecei trabalhando com paradesporto, depois eu migrei para o programa Bolsa Atleta, eu fui 4 anos coordenadora do programa Bolsa Atleta, maior programa de incentivo individual para atletas de alto desempenho. Do mundo. E por conta dessa experiência, eu fui convidada, quando surgiu a ABCD, para ser coordenadora de testes e investigações, coordenadora de operações, por conta da minha formação e dessa experiência que o programa Bolsa Atleta traz para a gente, que é assim, não basta entender de esporte, eu preciso entender intensivamente de cada esporte, cada regulamento, cada regra. Então isso traz, isso traz uma bagagem técnica, que era o que naquela época necessitavam dentro da ABCD, que era um órgão que estava surgindo por conta dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Era uma exigência da Agência Mundial Antidopagem que o Brasil tivesse uma organização antidopagem independente de entidades esportivas, porque a gente já tinha, obviamente, a antidopagem no Brasil, que funcionava, conectava a algumas confederações e ao COB. Ao COB, né? E por uma questão de conflito de interesse, foi necessário fazer essa dissociação e o melhor formato foi essa vinculação ao governo federal. E aí começou a minha jornada como profissional, chão de fábrica da ABCD, trabalhando todas as áreas possíveis e conhecendo um pouquinho do que é essa política que é mundial. Porque o esporte é mundial e a gente não fala de esporte se não for nessa... E hoje não vive, o esporte não vive sem o controle de dopagem. Não se dissocia. Não dissocia. E é por isso que é tão importante a gente conhecer desde cedo, porque
é uma história muito intrigante, o surgimento da institucionalização da antidopagem, porque década de 60, 70, 80, a gente começou a ver um movimento muito intenso de atletas padecendo. Então a gente teve atletas morrendo em cadeia nacional. E aí, infelizmente, precisou algumas dessas situações para que o mundo se mobilizasse. Abrisse os olhos, né? Então, o Comitê Olímpico Internacional, junto com federações internacionais e governos, decidiram instituir a Agência Mundial Antidopagem em 1999. Ótima, com datas e números. Se eu estiver errada, a gente corrige nos comentários. Mas é 99. Então você vê que é uma política que institucionalmente ela é muito recente. Muito, né? Padronizada e universalizada de forma muito recente. As regras da ABCD, elas são as regras da WADA, né? WADA. São as regras da WADA. Todo país signatário do Código Mundial Antidopagem que assinou a Convenção Internacional da Unesco contra o doping no esporte, aqui eu vou usar o termo em inglês porque é um nome próprio, segue exatamente as regras determinadas pela Agência Mundial. Quero dizer que o controle feito aqui no Brasil é o mesmo controle feito em qualquer local, em esportes principalmente do Programa Olímpico e Paralímpico. Né? Então, sim, nós traduzimos esses documentos técnicos e colocamos eles em prática com uma auditoria muito intensa e com uma necessidade de cumprir esses padrões internacionais muito real, porque a gente não está aqui fiscalizando o atleta, a gente está aqui dando ao atleta o direito de competir num ambiente limpo e justo. Legal. Dri, assim, eu sou fascinado por essa conversa ambiente, toda, mas se a gente ficar só nisso, talvez fuja muito daquilo que eu mais quero ouvir de você, que eu acredito que você tem muito para contribuir com a gente, que bem, a parte legal é o alto rendimento, é os escândalos, a Netflix botando uma série, a gente vê na mídia o jogador do Flamengo que vai ficar não sei quanto tempo, porque fugiu e tal. Isso é muito sedutor. Se a gente deixar, a gente fica batendo papo sobre isso. É novela. Mas uma coisa muito legal é o lance de por que é importante aprender e começar com isso com essas crianças. E aí eu acompanho você, eu vejo que você já fez, o Ministério do Esporte faz algum tipo de ação muitas com criança. Ações. E parece que é um pouco desconecto isso, assim, tipo, os pais talvez estão aí, não tem nada a ver esse assunto para mim. Por que tem a ver para criança esse assunto de controle antidopagem? É muito legal a sua pergunta e aqui eu vou desmistificar um monte de coisas que a gente tem na nossa cabeça. Quando a gente teve esse movimento muito intenso de dopagem no esporte, é natural que o primeiro movimento seja a gente precisa fiscalizar, a gente precisa punir. Precisa vir uma força maior para dizer assim, você precisa ter medo disso aqui. Com a evolução do processo, o que a gente entende? Adianta punir sem educar? Legal, demais isso. Adianta a gente pegar um atleta que já está formado e dizer para ele o que é certo e o que é errado, se ele não aprendeu em tenridade, quais são os valores, não só de vida, sabe? E é por isso que a gente trata o atleta como vulnerável. Especialmente porque ele na já ginástica. Está lá naquele momento da pressão, da cobrança de resultado, do patrocínio que tem que ter. E aí faço o quê? Né? Como é que eu vou dizer não? Como é que eu vou dizer não? Para alguém que está me dizendo assim, olha, tem uma facilidade aqui. Gente, qualquer ser humano cede. E qual é o ser humano que não cede? Aquele que tem princípios. Aquele que é educado. E quando que essa educação ela é mais eficiente? Na infância. Na base. Na base. Então, essa é a premissa hoje da Agência Mundial. Educar para não punir. E quando a gente fala educar, eu não estou falando só de jovens atletas. Eu estou falando do atleta cidadão, que é um termo que eu gosto muito de usar, que não importa o que o esporte vai representar para você no futuro. O esporte precisa ser também um mecanismo de educação. Então, por isso que hoje a gente voltou os olhos para essa perspectiva. E aí a minha experiência com você ela é fundamental para entender o que a gente leva para as crianças. O que a gente ensina para as crianças. Muito mais do que pular, do que saltar.
o que a gente traz para ela enquanto valor. Então eu lembro de dar aula com você e você olhar muito duramente para uma atleta e dizer assim, você não vai participar desse momento, porque você precisa conhecer as regras. E não é o momento de você fazer isso ou aquilo, o momento é da aula. E a gente se questionar, nossa, mas precisa ser assim? E precisa ser assim, Rossana. E precisa ser assim. Porque quando a gente determina limites, quando a gente usa o esporte para mostrar para a criança que a vida impõe limites, a vida é muito mais simples para ela. A vida é muito mais fácil. E a gente percebe que as crianças que têm essa perspectiva da disciplina no esporte, da regra, dos valores essenciais, ela sabe dizer não. Né? Do respeito, né? Ela sabe dizer não. Ela chega em casa e ela diz não. Pai, mãe, não, isso não é certo. Olha, a Lívia o tempo todo comigo. Mamãe, eu tenho aula de judô, eu não posso chegar atrasada. Não pode chegar atrasada. É uma regra. Então você começa a mostrar para os seus filhos a necessidade de se cumprir regras da forma mais encantadora e divertida que existe. Gente, o esporte é isso. É isso. E não tem como conversar com vocês sem botar uma boa dose de paixão, porque eu acho que é isso que nos move. Exatamente. Então é nessa idade que eles vão aprender a hora certa de fazer as coisas, quando que eu posso sair, quando que eu posso entrar, quando que eu posso conversar. Disciplina. Disciplina, é respeito. Eu tenho uma história muito legal sobre exatamente isso, que foi sobre doping, e aí como que isso, quais foram os desdobramentos disso. A gente estava num churrasco e aí falando sobre série. E aí alguém falando da série de um lutador e não sei o quê, aí eu falei assim, cara, eu comecei a assistir, alguém falou, eu comecei a assistir, mas eu parei porque eu descobri que ele se dopava. E aí, cara, perdi a vontade da série, nossa, me decepcionou muito o cara. E o assunto continuou, e eles continuaram falando de outras séries. Aí eu falei assim, não, mas não tenho. Aí alguém falou, não, mas não tenho, não sei, ou no Netflix, ou em algum HBO, enfim. Aí ele falou assim, não, mas no GatoNet que tu tem, já tem o negócio. Aí eu falei assim, não, calma aí, para tudo. Você se decepcionou porque o cara se dopou, mas você tem GatoNet, e eu sei que virou uma piada na hora, todo mundo riu mas e tal. Mas é isso, né? Mas olha como que isso a gente acha muito errado o outro se dopar, mas eu não acho errado eu usar o GatoNet. A gente não... os princípios que a gente tem, eles são bem, né? Pra você... O limite é tênue, né? Eu cobro de você, mas pra mim, não, é só uma coisa. Como que isso... Vou aproveitar a sua fala, porque a gente tem tanta mania de se decepcionar com o que os outros fazem, né? E teve uma fala minha publicada recentemente, mais ou menos sobre isso. Sobre o quão é vazia a vida daquele que espera. E não faz. De quem é a responsabilidade da gente ter um ambiente esportivo limpo e justo? É de todos nós, gente. Dos pais. De todos nós. E passa por esse conceito de o que o outro faz é certo ou errado, mas eu tô bem aqui com o meu GatoNet, eu tô bem aqui vendo que tem um atleta que não está cumprindo com as regras, mas eu vou ficar em silêncio porque eu não tenho nada a ver com isso. Então, não é só sobre o que eu faço, é sobre o bem maior que a gente tem em comum, que é o esporte, e que a gente precisa proteger. Para o coletivo, proteger Exatamente. isso. E pensar no futuro, porque todo mundo só pensa no amanhã, né? No longo prazo é muito difícil tomar essas decisões e pensar no longo prazo, como sociedade, como pai, educando uma criança para daqui 20 anos vai estar como. Né? E essa é uma fala muito que me toca particularmente, porque eu já estive em todos os ambientes do esporte, né? Eu já tive como treinadora aprendiz, eu já tive como mini querida atleta, né? Praticando atividade física, e eu venho do esporte que é a capoeira e a ginástica, que tem essa disciplina, que tem esses conceitos muito enraizados, mas a gente nunca imagina que o nosso papel vai além do fazer, para nós e para o nosso ambiente restrito e próximo. Então, quando a gente ensina uma criança que mais do que fazer o certo, ela precisa olhar para o coleguinha dela, ela precisa respeitar a vez do coleguinha, ela precisa ter empatia.
ela precisa saber que a competição não está conectada com o desrespeito, que o seu adversário é responsável pela sua vitória, entendeu? Então a gente precisa lidar com isso e a disciplina vem nesse momento. A gente está sempre lidando com vitórias e derrotas. Sempre. Como que a gente trabalha isso no ambiente esportivo? Porque o atleta vulnerável é aquele que não sabe perder. E a gente precisa ganhar, é muito bacana. Eu falo sempre, né? Quantos primeiros lugares tem no pódio? Quantos primeiros lugares tem no pódio? Apenas um. Um. Apenas um. Todos os outros têm que saber lidar. Todos os outros têm que saber lidar. E a gente vê isso. Então eu fiz a pergunta, mas a gente refletindo e conversando, a gente volta, né? A própria resposta, a gente vê a criança que não sabe perder numa brincadeira boba da ginástica acontecendo e a criança que não conseguiu fazer ou ficou em segundo lugar ou não foi a primeira da fila, ela vai embora e ela procura o pai. Então, como que é importante o professor, o profissional estar alinhado com a família para poder construir isso com a criança. E aí eu vou te fazer uma pergunta a gente sabe que o Ministério do Esporte se preocupa com isso, a ABCD e talvez a UADA inteira está muito, né, eu gostei da frase, da expressão educar para não punir, mas quais são as ações que vocês fazem todo dia, ou uma vez por mês, ou quando vocês fazem ações com crianças, em escolas, em ginásios, nas quadras? Como que funciona esse trabalho de vocês, Dri? Mais do que promover diretamente essas ações educacionais, como o momento que a gente está dividindo aqui agora, a gente faz parcerias com entidades públicas e privadas para distribuir o nosso material educacional que está disponível no nosso site. As palestras para esse público e as ações diretas, elas não são tão eficientes como trazer para a realidade das crianças atividades que mostram para essa criança os valores do esporte. Então, o que a gente faz é multiplicar esse conhecimento para professores, para que eles possam levar para as crianças essas informações, essas temáticas. Usar isso no processo pedagógico no dia a dia, né? Exatamente. No dia a dia, levar para essas crianças. Então, a gente tem um material muito robusto de educação para a formação de professores, para que eles possam, no dia a dia das atividades profissionais, trazer exercícios, dinâmicas que trabalham esses valores para todas as faixas etárias, entendeu? Então é muito legal a gente parcerizar. Como eu disse, a ABCD é um órgão dentro do Ministério do Esporte que não tem os braços operacionais suficientes para alcançar todas as áreas, todas as pessoas. Então a gente faz parcerias com universidades, a gente tem parcerias com entidades esportivas que têm na sua base atletas em formação, atletas que estão começando agora suas Isso inclui as federações e entidades privadas também, como é o caso da VUP, que também tem esse contato muito direto não só com a base, mas que tem ali uma linha muito bem delimitada até o pódio, né, que a gente sabe que a gente trabalha aqui dentro também essa formação contínua. Então, é necessário essa conexão por meio desse material didático que está disponível. As entidades enviam para a gente e-mail, né, para o nosso endereço eletrônico, para a gente entender o papel dessa entidade e saber como que a gente pode ser eficiente nesse auxílio na área de educação e também em áreas também de fiscalização, obviamente que é natural que aconteça, mas a premissa básica é o contato precisa ser com a educação. É mais com entidades esportivas, assim, ou também escolas? Como escolas, universidades, sim. Principalmente, né? Porque é onde tudo começa. Então a gente tem uma parceria muito legal com a CBDE, com a CBDU, né? De esportes universitários, de esportes escolares. A gente sabe que nos eventos nacionais a gente está sempre presente, levando muita informação. A molecada adora. A gente tem o ABC Dog. Vou trazer aqui o ABC Dog qualquer dia desse. É um cachorro gigante, né, que faz as nossas ações educacionais para as crianças e a molecada adora, tira foto, faz uma bagunça nas nossas ações mais diretas, né, com crianças. Mas assim, num momento mais de descontração, porque é isso que o público pede. Esse público infantil, ele pede esse tipo de abordagem, né? E é por isso que é muito importante a gente conhecer a natureza do nosso público para saber qual é a forma mais eficiente de levar de atingir, né? a educação antidopagem, a educação
aplicação dos valores do jogo limpo. Aham. Quais são os valores que E vocês são trabalham? 11 valores. Jamais saberei citar Não, todos. não, mas fala alguns assim. De cor. Não, Alguém, é lógico. alguém explica por que o Guigo, naquela época da universidade, algumas pessoas não gostavam dele. Né? Porque por ele vai na isso, ferida, né? Guigo, vamos lá, hein? Não, mas não precisa falar os 11, mas assim, precisa. eu acho que é importante a gente falar Sobre cara, quais a são esses maioria valores? deles, pelo O que é menos. importante? Quais são os valores E isso talvez é muito primordiais? natural. A gente conhece esses valores, a gente sabe que eles estão na vida isso. da gente. Então, honestidade, respeito ao adversário, ética, a gente tem também trabalhar com igualdade, respeito aos profissionais que estão à nossa volta, o pessoal de apoio ao atleta, que é o termo que a gente usa, solidariedade. Então, são todos os aspectos. Eu falei um monte já. E esses valores, eles são, é isso que você falou, são trabalhados desde a base e também são trabalhados com os atletas profissionais. Com Vamos dizer certeza, assim. com certeza. O que muda é a abordagem, porque eu falar para uma criança, preciso de usar de certa... A linguagem, uma a linguagem, figurativa, a exatamente, fantasia. um pouco mais lúdica. E quando eu falo com atletas já formados, a gente trabalha muito mais a questão da responsabilidade. O atleta já formado, ele precisa compreender as consequências da dopagem. Legal isso. Entende? Então a gente precisa chamar mais o aspecto, olha só, você fez isso a vida inteira. Você vai estragar Desde os agora? seus 6 anos de idade que você trabalha com o esporte. É a profissão que você escolheu. Você consegue se imaginar do dia para a noite sem Perdendo poder tudo isso. ir no seu centro de treinamento? A gente que trabalha com esporte consegue entender o quão chocante é isso? Então a gente precisa trazer essa realidade para o atleta já formado para ele saber dizer o não. Entende? E saber que regra funciona para todo mundo. Você pode até negligenciá-la, mas um dia você esbarra nesses percalços, nesses obstáculos que a regra te impõe, que na verdade são os espaços limitados para que o jogo limpo perdure e que a gente possa ter um ambiente saudável, onde a molecada brinque, onde ela chore também porque faz parte do esporte, mas que ela aprenda principalmente, né? E eu tenho milhões de situações que me vêm aqui à memória, de crianças passando por essas frustrações eventuais, ou de não conseguir fazer alguma coisa, ou de levar uma bronca porque tá falando de... Eu era a atleta que levava bronca, gente, eu era. É porque eu falava muito. Você foi atleta de capoeira e de ginástica também? E de ginástica, cara, eu pratiquei Ela muito. falava muito. Ela foi atleta sua? Ela fazia... Não, eu tô Ela falando que falava assim, o quê? ela falava muito. Ela usou o termo passado. Ah, tá. Ela Entendi. falava Hoje em muito. dia eu sou super contida. Super contigo. O meio institucional faz isso com a gente. Mas Mas você é fazia muito capoeira bacana. e você fazia ginástica. Fazia. Você fez até qual idade? Você lembra? As perguntas. Mas isso é importante porque, assim, uma coisa é alguém que faz ginástica 1 ano, 2 anos. Outra coisa é alguém que viveu essa vida. Eu lembro de marco temporal importante. Eu comecei na 3ª série fazer ginástica artística. E eu parei muito perto de entrar no 2º grau. Então, você fez bastante tempo. Muito tempo. Você Fiz. fez bastante tempo. Eu não trabalhei com a Rossana porque eu achava bonito, não. E aí Eu você trabalho foi porque eu era trabalhar com apaixonada. ginástica? Sim. Você já na faculdade já foi estagiária? Já. Estagiária, monitora. Sim, todo o percurso colado na Rossana, que quem conhece sabe, né? Que a gente cria ali uma paixão totalmente tendencioso. Totalmente né? tendencioso. E a capoeira entrou na minha vida no 2º grau. Né? Era um esporte que... E a gente teve que desconstruir essa capoeira quando ela se aproximou de novo da ginástica, porque daí vinha com aqueles vícios e com aquelas coisas de movimento. De capoeirista. E eu dizia, não, aqui não. E eu fiz ginástica artística para adulto também, no setor leste. Que legal. E aí, aí você pega essa experiência de que você era atleta, aí você entra no Ministério do Esporte, e aí você falou, olha, eu tive que aprender a fundo sobre todas as modalidades, sei lá. Sobre muita modalidade. Muitas. E como que é essa coisa de estudar sobre as modalidades? Porque uma coisa é fazer, e muita gente fala sobre isso, né? Porque você é ginasta, você sabe disso, você pode ser um bom professor e tal. Cara, como é que é ser um profissional que tem que saber sobre todas as modalidades e tem que ter um pouco, né, dessa
Aí que você falou, eu tenho que saber das regras, eu tenho que saber qual, talvez, sei lá, os medicamentos. Características. Que influencia para um, para outro, enfim. Guigo, talvez o que eu vá falar aqui para você faça diferença em todos os profissionais que estão ouvindo a gente. Legal. Porque esse é o diferencial. Estudar. A educação física, ela tem um estigma ruim de que você vai até a página 32 se você está bem, se você sabe ensinar um determinado esporte, se você dá uma aula dentro de uma academia de forma satisfatória, se você é cativante, você está ok dentro da profissão. Mas aí você quer ser um profissional de verdade, você precisa saber que o esporte, ele é muito maior do que isso. Ele é muito gigantesco, muito. Eu aprendi sobre esportes que eu nunca tinha ouvido falar, que vão muito além daqueles descritos no programa olímpico e no programa paralímpico, que são de culturas, de cidades e de estados, e que tem regras muito bacanas e a gente precisa conhecer, porque isso é esporte. A gente não pode se limitar. E aí o diferencial que eu falei no podcast com o Carlinhos, que eu já via esse diferencial no Carlinhos, de ser um menino estudioso, é o que faz chegar onde a Adriana chegou. E a gente pode estar na prática. E a gente pode estar na prática. E a gente pode estar no dia a dia do atleta. E a gente pode fazer a diferença na vida desse atleta, porque a gente conhece de fisiologia, a gente conhece de regra. É o profissional que se diferencia, assim como o atleta que estuda, é um atleta diferente. Mais do que dinheiro, conhecimento é poder. E a gente tem um poder nas mãos enquanto profissional de educação física que a gente desconhece. E a gente precisa se apropriar dele. A gente acredita muito nisso. Muito, muito. E é muito legal, porque é um crescimento, é uma construção que tira você daquela caixinha tão limitada. Quando eu era professora de academia, eu pensava assim, acabou. Eu vou para onde daqui? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Porque meu corpo vai começar a falhar. Eu vou continuar em cima de uma bicicleta, pulando em cima de uma cama? Eu não vai rolar. Sabe? Onde que isso... Como que eu posso ser uma profissional de educação física para sempre? Porque é isso que eu amo fazer. Então, o para sempre vem na dedicação dos estudos, do conhecer. E é por isso que eu fiz direito. Porque a gente trabalha com regras, Guigo. E o direito esportivo, o direito vinculado à antidopagem, ele é muito rico, porque ele trabalha com essas regras. Lógico. Né? E conhecer essas regras significa abordar atletas, abordar pessoal de apoio ao atleta de forma segura. E entender todo esse mecanismo, né, processual, tudo que acontece. Então, é muito legal quando a gente abre as cortinas. Aí, quando você fala que a gente não sabe o poder que a gente tem como professor de educação física, né? Há pouco eu estava conversando com uma ex-nutricionista do SARA, ela falou assim, mas eu não gostava disso. E eu gostava, adorava, trabalhei no SARA 10 anos, e eu adorava trabalhar no SARA. E eu falei para ela, mas é diferente. Porque, aí ela falou assim, eu atendi o paciente quando ele estava se engasgando, quando ele estava sofrendo. E eu falei assim, eu trabalhava com ele quando ele estava na piscina, quando ele estava jogando bola, quando ele estava se divertindo, superando. quando ele estava feliz. E como a gente consegue acessar as pessoas nesse momento de um jeito diferente? As pessoas, elas se abrem. Então, aí, eu trago essa história para te perguntar sobre o papel do treinador. O papel do... Cara, ele está lá todo dia com o atleta. E aí não é só o treinador de alto rendimento, o professor que está aqui. Qual é o papel dele nessa história toda de joga limpo, de lealdade, de integridade, de aprendizado, de aprender as regras? E aí, ser a referência, né? Não esquece do que você acabou de falar, da questão sobre o conhecimento. Eu acho que nessa sua resposta, e eu tô curioso para saber como que vocês trabalham com o profissional. Como vocês incentivam as pessoas a estudarem mais, a aprenderem mais, a conhecer. Porque é um grande desafio para a gente também. Você falou até a página 32. Tem que vem depois disso, não, né? E quando chega na 32, quando chega já na tá 32, feliz, cara, né? Então, mas como que vocês trabalham como órgão? O que vocês fazem sobre isso, assim? O nosso papel com preparadores físicos e treinadores, ele é fundamental e eu vou te explicar por quê. A gente, enquanto pai e mãe, tem uma vida muito doida, né? Hoje em dia a rotina engole a gente. Antigamente a gente ainda tinha as mulheres em casa fazendo um papel de educar mais intensivo
porque o tempo sobrava para aquela relação mãe-filho, pai-filho. E aí vem, graças a Deus, porque eu vejo isso de uma forma muito positiva, essa igualdade, onde os filhos e os pais precisam buscar tempo de qualidade. Isso é massa demais. Só que, e o resto desse tempo? A gente costuma trazer os nossos filhos para os ginásios, para os campos, para as pistas, para as piscinas. E aí eles deixam de ter parte dessa referência de princípios e valores que eles tinham dentro de casa para ter onde? Na quadra. Tem que ser, com o seu professor. Com o seu professor. E muitas vezes o atleta se forma muito cedo, ou seja, ele passa muito tempo aqui. Então, se a minha referência, que é esse professor, não tem com ele conhecimento, esses valores e conhecimento, ele não tem o que transmitir. E um treinador eficiente não é aquele que ensina a pular, não é aquele que ensina a saltar ou a nadar. É aquele que ensina o quão importante é ele observar que teremos dias bons, teremos dias ruins, mas que o papel fundamental é: você quer ser atleta até quando? O que você quer ser depois que você não for mais um atleta ativo? Quem você quer ser? Quem você quer ser? Você sabe dizer não? Você sabe por que você tem que dizer não? Então, conhecer a política antidopagem não é uma opção, porque ela não se dissocia do esporte. Então, treinadores e professores precisam conhecer. Sabe por quê? Porque é natural você ver uma adolescente de 14 anos abrindo aquela necessaire gigantesca, pegando aquele monte de remédio, porque ela está com cólica, mas ela quer treinar. E você precisa abordar essa atleta e precisa dizer assim: calma aí. O que você está tomando? Você já conversou com o seu médico? Você já explicou que você é atleta? Você sabe que tem substâncias que você não pode ter no seu corpo? Você sabe que você não pode aceitar qualquer coisa de qualquer um. E aí você extrapola isso para saber dizer não para outras esferas da vida. É o atleta cidadão. É o atleta cidadão. Então é saber dizer não até para outras coisas que vão chegar na sua vida adulta, na sua vida profissional, na sua vida familiar, e você tem que encarar e dizer não, isso não está certo. E a gente valoriza tanto, né, professores de matemática, química, português, e eles merecem mesmo toda a valorização do mundo, porque a gente tem mania de dizer que eles mudam a vida de um aluno. Na boa, porque eu não estou aqui para fazer propaganda para ninguém a não ser para nós. Quem muda a vida de uma criança é a gente. É a gente. É o esporte. Eu não tenho dúvida disso. Entende? Então, graças a Deus, estou num ambiente super seguro aqui para dizer isso sem medo nenhum. Sem medo. Então, a gente precisa saber dizer o não. E eu aprendi isso com você, Rossana. Eu aprendi que o não, ele tem um valor absurdo na vida de uma criança em formação. E muitas hoje vezes se fala tanto que não pode dizer não. Não se pode proibir, não pode dizer, não pode castigar, não pode nada, não pode... A criança tem que poder tudo. Não, não tem que poder tudo. Adri, a gente tem uma política aqui dentro da VUP que o aluno ele faz aula 2 vezes na semana, segunda e quarta, ou terça e quinta. Se ele não pode nenhum desses dias, ele pode fazer uma vez na semana, no sábado ou na sexta-feira. Isso faz muito sentido pra gente, porque o aluno que faz aula segunda e quarta, ele aprende o conteúdo de segunda, ele aprende o conteúdo de quarta. Se ele vem só na quarta, ele perdeu um conteúdo que a gente não prepara a aula para ter alguém só na quarta. Ou de sexta, a gente prepara a aula para ele fazer só na sexta. Então o conteúdo está completo na sexta. E a gente consegue dividir esse conteúdo na segunda e na quarta. Fora as questões administrativas, que para a empresa é muito importante também ter essa logística, mas em termos pedagógicos isso justifica super facilmente. Como a gente ouve, como a gente toda semana, os pais vêm e eles não só... E eu acho que é muito legal quando o pai pergunta e fala assim, poxa, mas por que eu não posso? Isso é uma coisa. Mas tem pais, tem mães que ficam bravas porque a gente é uma empresa que não sei o quê, porque meu filho ele pode fazer a aula quando ele quiser, porque eu quero que ele faça a aula só na segunda e acabou. Então, o quanto que aí... E aí eu vou trazer a outra pergunta, que você falou do treinador. Como que a gente trabalha a família, que está buscando tempo de qualidade, que não está mais perto, enfim. Mas como que a família deve ser trabalhada, ou tem que ser trabalhada, e o quanto que vocês hoje, no Ministério do Esporte, vocês olham para o núcleo familiar para ensinar essas coisas desde a base? Eu acho que primeiro a gente precisa afirmar uma coisa. Somos todos pais e mães aqui. Somos.
tá? Então é importante saber disso e de muitas crianças, né? Eu tenho 3, então assim, já colaborei eu tenho muito. Muitas. É muito, gente, é muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque estamos no nosso lugar de fala. Não existe público mais difícil de trabalhar do que pai e mãe. Deus abençoe essa categoria de seres. Porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Exatamente, é muito Só que justo. muitas vezes a gente não sabe o que é o melhor. E a gente precisa parar, respirar e buscar para perto da gente profissionais em que a gente possa confiar. Não adianta aqui na VUP, vou deixar esse recado, não adianta você chegar num ambiente onde tem regras estabelecidas, disciplina, metodologia e você querer impor a sua forma. Né? E isso é bom pra caramba. Quem dera se todos os pais e mães conhecessem o valor que está implicado nisso, de você poder deixar o seu filho num ambiente que está preocupado com o seu filho. Muito mais do que ganhar um dinheiro, muito mais do que estabelecer um negócio. Muito mais. O nosso bem tutelado, que eu costumo dizer, é o atleta, é a criança que está no nosso ginásio, na nossa piscina, no nosso campo. Então é esse bem maior e eu vejo essa valorização aqui porque eu conheço você, Rossana, porque eu conheço você, Gui. Entende? Então, a gente vê situações muito duras. Quando eu perguntei para você se trabalhava com piscina, é muito difícil a gente trabalhar com a projeção que os pais fazem nos próprios filhos em relação às suas frustrações, especialmente como atleta. Eu não fui um nadador, mas meu filho vai ser. Eu não fui um ginasta, mas meu filho vai ser. Futebol, eu acho que isso é... E a gente não sabe o tamanho do da dor e do peso que a gente está transferindo para uma criança que quer o quê? Brincar, se divertir. Ela quer brincar, ela quer passar o tempo dela sendo feliz. Aprender a ficar de cabeça para baixo. Exatamente. E eu aprendi várias coisas dentro do ginásio com a ginástica artística, que é respeitar os limites dessa criança, que é saber até onde a gente pode exigir dela. As diferenças, né? As diferenças de aprendizagem e o quanto elas são ricas para um ambiente coletivo, que apesar de ser um esporte individual, a gente está sempre aprendendo junto. Né? Então esse desenvolvimento para a criança, ele é fundamental e o pai precisa se distanciar. O pai precisa permitir que o profissional faça a sua parte. Precisa confiar. Né? E é por isso que ele procura um ambiente onde ele está seguro. E ele precisa fazer. Esse distanciar, ele é um distanciar físico. Isso é importante. Porque também, ao mesmo tempo que é importante ele se distanciar fisicamente, a confiança, a conexão, né? a empatia, o olhar atento sobre estão cuidando do meu filho, eu estou tranquilo com isso, e eu posso deixar meu filho aqui, ir para o shopping, fazer uma compra, fazer alguma coisa. Isso hoje em dia a gente está vendo uma sociedade muito difícil de ver isso acontecendo. Os pais, eles precisam tutelar, e tutelar é quase como monitorar, vigiar o meu filho. E claro, a gente vive numa sociedade que também tem suas dificuldades. A gente, na natação, por exemplo, os nossos professores hoje todos usam roupas cobrindo o corpo todo. Eles estão dentro da piscina de camiseta comprida para poder, de uma certa forma, dar essa segurança que as famílias precisam, que as crianças precisam. Então, respeito ao corpo, né? Então, toda a proteção que a gente busca oferecer também. E aqui na ginástica a gente pega muito, a gente segura muito. E é importante que isso aconteça, porque senão a criança tem um risco iminente. Então, segurar, pegar, mostrar, apontar, tudo isso é muito importante. E, cara, parece que isso não tem nada a ver com o controle antidopagem, mas quando a gente fala de joga limpo, quando a gente fala de, né, assim, de lealdade, de integridade, moral, como é que vocês entendem essa parte, isso, moral e ética do treinador, do atleta, do ginasta? Aí a gente vem para questões de assédio. Como que vocês entendem isso, Dri? A ABCD, muito mais do que uma autoridade que trabalha com antidopagem, é uma entidade que trabalha com integridade. Esse é um dos vieses da integridade no esporte, que garante a imprevisibilidade de resultados, que garante o esporte limpo. Mas eu queria fazer duas leituras muito interessantes dessa sua fala. A primeira é que a criança que tem a supervisão do pai o tempo inteiro é uma criança insegura. Eu não estou falando do bebê, estou falando da criança. Claro.
tá? A gente precisa cuidar quando ela é dependente e dar espaço quando ela começa a demonstrar independência. Então, esse afastamento físico faz da sua criança proativa, independente, Maior autoconfiança, maior autoestima. Autonomia. Então, isso é muito importante. Por outro lado, essa negligência de todo um sistema, com a formação de profissionais, incutiu na cabeça desse pai e dessa mãe esse medo do ambiente esportivo. E é nossa responsabilidade hoje desfazer essas sensações, porque infelizmente elas fizeram parte de grandes escândalos que tomaram proporções muito ruins. Ok, a gente vai se proteger, a gente vai colocar a blusa mais comprida, a gente vai ter normas e regras. Mas vocês já conversaram com os alunos de vocês sobre isso? Olha que legal. Vocês já conversaram até onde eles podem ir, até onde eles podem dizer sim? Vocês já explicaram o porquê da necessidade do toque, o porquê que é importante para a segurança do atleta? Vocês já reuniram os pais para falar sobre isso? Legal demais isso. Entende? É assim que a gente constrói um ambiente seguro. Claro. A segurança, muito mais do que a pessoa na porta, o professor a cada 5 metros, as câmeras ligadas, é uma sensação. E essa sensação a gente constrói. E ela se destrói num estalar de dedos. Basta uma situação. É por isso que existe um estigma de falar sobre essas coisas. As pessoas têm medo de tocar nesses assuntos. A gente precisa falar sobre isso. Vamos falar. A gente precisa naturalizar certas questões para o seu atleta te sinalizar, para a sua criança te sinalizar, se ela perceber que tem alguma coisa errada. E não é em sentido único. Não é daqui para fora, é também de lá para cá. E aí você consegue ajudar o seu aluno, a sua criança, em diversas situações, enquanto cidadão. Entende? Então, desmistificar é parte do processo educacional. Vamos falar sobre o assunto, vamos fazer um momento com pais e mães para falar sobre isso, para recomendar leituras, para falar sobre valores, para falar sobre o que vocês entendem que vocês precisam passar para os seus alunos. Até as expectativas de cada família, cada uma tem a sua. Exato. E se a gente tem o pai e a mãe do nosso lado, a gente é invencível. Invencível. Eu falo para eles. É impressionante, muito mais do que o treinador, o fisioterapeuta, o nutricionista, médico, sabe? O pai e a mãe precisam saber o que é certo e o que é errado. E precisam entender... E pregar isso no dia a dia. Exatamente. E precisam saber que essa disciplina não está na superproteção, não está no decidir, eu quero que ele rode para lá e não para cá. Eu já vi isso, gente. Ele sabe fazer sim, tenta mais uma vez, por favor. Né? Do pai. Eu quero que ele vá nesse nível, eu não quero que ele... Então, assim, tudo isso traz... Um ambiente saudável de construção do esporte que é incrível e é esse o nosso papel. Então falemos sobre integridade, sobre todas as partes da integridade. Um atleta não pode ser abordado para vender um resultado. Um atleta não pode ver uma situação de assédio e silenciar. Um atleta não pode ver outro oferecendo uma substância que ele não conhece e não chamar imediatamente aquela pessoa que ele confia dentro do ginásio, dentro da piscina, dentro do campo. Falar é um processo que precisa de conhecimento e segurança. E a gente precisa ter aqui no ginásio. E é muito cercado de tabus e de medos, né? Sim, mas a gente precisa falar. Precisa falar. Precisa desmistificar. Rodrigo, olha eu aprendendo como é a caloura aí, né? Ela falou que é veterano e tal, mas eu tô super... Caramba, tem hora que eu esqueci que tá gravando aqui, que a gente tá num podcast, porque... Você está falando muitas coisas, isso. Que aula. Então, vários insights, assim, eu tô aqui, nossa, a gente precisa fazer várias coisas, a gente pode trabalhar em parceria, mas eu estou aprendendo muito aqui. E eu espero que tenha aí vários pais, várias mães, professores, também nesse momento, querendo mudar, assim, uma chave de como a gente faz essa coisa acontecer. E aí eu tô aqui, ao mesmo tempo que eu tô falando, assim, gente, isso é difícil demais. Como é que a gente vai fazer isso? Ela tá dando um insight, mas como é que a gente... Aí eu jogo a pergunta para você. O que é mais difícil no seu trabalho, nisso tudo, assim? Onde você sente, caramba, aquilo ali é minha barreira, é minha maior dificuldade. A gente, como Ministério do Esporte, como ABCD, a gente tá ali num lugar que... o que é o mais difícil para vocês fazerem? Toda vez que a gente começa um trabalho, Guigo, a gente
naturalmente, instintivamente, busca chegar no final. A gente começa a redigir um TCC, a gente quer chegar no final. Sim. A gente começa a fazer um relatório, a gente quer chegar no final. Quando a gente trabalha com integridade, a gente não chega. Então, o mais difícil é se manter motivado e principalmente acreditar que hoje nós temos um ambiente que é muito mais bom do que mal. A gente tem muito mais pessoas preocupadas em manter um ambiente limpo do que manchar o ideal do esporte. Então, é um trabalho que assim, eu convenço aqui e aí aparece uma situação que eu tenho que começar do zero, tudo de novo. Então, eu não chego no fim. As gerações, elas vão aprendendo ou você sente que... Não, eu estou na ABCD há 10 anos e hoje eu posso dizer que a sociedade olha para a antidopagem, fala sobre antidopagem. Eles questionam sobre o assunto, eles querem entender sobre o assunto. Já não é mais aquele negócio assim. E aí? Ei, você viu? Você viu o que aconteceu? Ou então sai uma matéria, numa questão sensacionalista e as pessoas simplesmente não comentam sobre o assunto. É para falar sobre o assunto. É para falar exaustivamente. Eu tô morrendo de curiosidade. Vamos falar então de um assunto. Tem Pode nada perguntar. a ver com ginástica. Tem nada a ver com ginástica. Tá no momento agora um jogador de futebol, o Gabriel Barbosa, porque eu não chamo ele de Gabigol, mas é o Gabriel Barbosa. Ele foi receber uma punição. Talvez o Rosto está sabendo como é que é essa história. A Rua acompanha menos futebol. Mas ele recebeu uma punição agora porque ele não cumpriu, não foi porque ele se dopou. Quer dizer, aí você vai defender porque se não cumpre o processo é quase como se tivesse se dopado, assumindo enfim, sei a culpa. lá. Mas como que é essa história de ele não fez o xixi no pote? Né? Acho que, bem, eu não sei se eu sei tudo sobre o assunto, porque eu também só sei da mídia. Mas como é que é essa história de alguém ser pego no doping sem estar dopado? Como é que é essa história toda? São 3 no-shows, né? Na verdade... Explica isso pra gente, eu tô curioso desse assunto. Sobre Gabriel, eu não posso falar, porque para proteção do processo, ele ainda está respondendo sobre toda uma situação. Existem informações que são públicas, que a gente pode comentar, mas como o Gabriel ainda tem direito a recurso, Legal. Então esse processo é protegido. Perfeito. Mas a gente pode falar sobre aspectos do procedimento, que é muito importante a gente conhecer. E é muito curioso isso também. A gente imagina que uma violação à regra antidopagem é encontrar uma substância proibida na amostra biológica do atleta. Quando a gente tem no código 11 violações, ele vai pedir para eu citar as 11. Não vai. Desesperador. Chega nesse momento, eu já estou com o pé gelado aqui. Na verdade, são 11 violações previstas. Dentre elas, os 3 testes perdidos, né? É uma situação passível de isso configurar só para poder violação. explicar para a galera que está vendo aí. O que é 3 testes perdidos? Existem alguns atletas, e na ginástica a gente tem muito atleta no nosso grupo-alvo de teste. Tá. São atletas relevantes e que por uma análise de risco a gente inclui num grupo monitorado. Esse atleta é obrigado a dar informações de localização precisas para que ele possa ser testado fora de competição. 24/7. Exatamente. Todos os dias. Enquanto ele estiver no grupo, ativo, ele precisa passar essas informações. E ele precisa, dentro dessas informações, colocar 1 hora por dia onde ele está disponível para o teste. Se eu vou na casa desse atleta, no centro de treinamento, e ele não está lá nesse período que ele informou, isso é considerado um teste perdido. Entende? Entendi. E ele não pode ter 3 testes perdidos num período de 12 meses. Essa é uma das violações. O uso da substância é uma, a tentativa de uso, a fraude, a tentativa de fraude, porque nós temos no procedimento de coleta uma série de regras que precisam ser seguidas. E, gente, é rigorosíssimo. Por quê? Porque eu preciso garantir que essa amostra vai ser coletada aqui da Rossana da forma correta e ela vai chegar no laboratório íntegra com uma custódia super rigorosa. Tem gente acompanhando todo o percurso para que lá no laboratório o resultado seja fidedigno e seja dela. Esse procedimento ele é regido por um padrão internacional. Qualquer afastamento desse padrão pode configurar uma fraude. Sabe por quê? Porque aí o oficial de controle de dopagem já não pode dizer assim, eu tenho certeza absoluta que essa amostra é desse atleta. Então, se eu não tenho certeza absoluta e essa situação foi causada pelo atleta, a gente tem aí uma fraude ou uma tentativa de fraude.
nesse procedimento. Então, é assim, ó, passo a passo, requisitos muito rigorosos, onde põe a amostra, onde tira a amostra, como prover, tudo isso precisa ser seguido. E atletas estão mais do que adaptados a essas situações, né? E aí a gente tem o tráfico, a gente tem a associação proibida, um atleta ou o pessoal de apoio ao atleta que está cumprindo suspensão, ele não pode se associar com atletas que estão ativos. Interessante. Porque isso configura uma violação. Junto, não pode participar de... Não, entende? E eu também não posso ter, por exemplo, uma situação onde eu interfira na vontade de uma pessoa ou de um atleta de denunciar uma violação. Isso também é considerado uma violação. Entende? Então nós temos aí várias situações que podem configurar e que passam bem distante da substância proibida na amostra do atleta. Então, é como um código de leis, onde qualquer afastamento é passível de sanção. A gente não costuma dizer que é punição, porque é administrativa, uma sanção administrativa. Então, é isso. Muitos aprendizados a gente tem de situações midiáticas. E o próprio Código Mundial, ele diz, aproveite todas elas para educar. Legal. Entende? Então, eu costumo falar com os jornalistas, com a imprensa, assim, sobre ele ou sobre qualquer outro atleta que esteja respondendo uma violação, eu não posso conversar. Mas eu posso falar sobre antidopagem. Se você quiser ouvir, tem muita coisa interessante. Que legal, Gui. Muito lindo. E aí, que orgulho dessa profissional, hein? Né? Nossa Senhora. Foi minha caloura. E que aula hoje. Parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo que você está conquistando e realizando à frente da ABCD. Acompanhei desde o começo, né? E muito orgulhosa de tudo que você está fazendo. Dri, para a gente encerrar, e a gente tem que encerrar, nosso lema aqui na VUP é jogue os seus sonhos para o alto. E a gente gosta de devolver a pergunta para o convidado. Qual é o seu sonho? Qual o sonho que você joga para o alto e que você está perseguindo esse sonho? Conta pra gente. O meu sonho é que esse sonho seja bom, sabe? Que a gente possa estar juntos nesse sonho, que a gente possa dividir bons momentos, que a gente possa continuar fazendo do esporte aquilo que eu, Adriana Tabosa, estudante, aprendi há 20 anos atrás. E que bom que até hoje eu posso usar os mesmos princípios, os mesmos valores e tudo que eu aprendi na faculdade, exatamente como eu aprendi na faculdade, trazer isso para o meu dia a dia e poder ver que nós estamos juntos aqui e que o tempo não desfaz isso. Não desfaz. E que a gente continua lutando pelo esporte e para ver a formação dessa molecada, a gente vê pessoas bacanas na sociedade. Esse é meu sonho, que a gente possa falar cada vez mais sobre bons sonhos, que a gente possa cada vez mais falar sobre integridade, sobre boas ações, muito mais do que aquilo que sobra disso. Porque o que é ruim... Realizar sonhos, né, isso, Adriana? a gente está aqui para isso e a gente aprendeu isso. Eu queria agradecer você, Guigo, não só pelo profissional incrível que você é, mas por tudo que você constrói hoje como profissional. E Rossana, não tem como terminar sem te agradecer legitimamente pelo que eu sou hoje. Saiba que eu sou parte do que você colocou na minha vida. Muito obrigada. Não tenho nem como falar, né? Aí eu só me emociono. É isso mesmo. A Adri fala alguma coisa que é muito verdade, né? A Rossana, como eu brinquei aqui, eu falo de meu lugar de fala, ela sabe também o quanto que ela influenciou positivamente a mim. E hoje eu estou na ginástica por causa dela. E eu fui o bom profissional que eu fui no Sara, porque eu aprendi com ela. Ela foi uma das professoras referências para mim. E é muito bom a gente estar aqui conversando, uma conversa da faculdade. Mostrando, eu acho que isso é motivante para quem está vindo, cara. Isso, mostrar para uma geração possível. Como a faculdade é um lugar de aprendizado, de construção, de crescimento. Parece que as pessoas hoje elas querem fazer a faculdade assim, eu quero fazer logo para começar a trabalhar logo para não sei. Cara, como aquele lugar... E sem passar da página 32, sabe? Como aquele lugar é um lugar importante. E como a gente viveu isso de forma intensa e por isso a gente é intenso hoje. E como eu amava trabalhar na formação de vocês. E a gente amava estar ali, né? Que coisa doida, que coisa doida. Eu tenho uma memória horrorosa, né? Ficou muito claro isso aqui, eu não preciso usar argumentos. Mas eu só tenho da minha faculdade
que mais me marcou foram todos os momentos que eu passei ao teu lado em todas as matérias que a gente fez junto. Que me perdoem todos os outros professores. A gente marca a vida das pessoas ou não e tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? E isso faz com que esse reconhecimento que eu tenho hoje é dessa profissional que se formou sabendo o que é disciplina, sabendo conversar com pai, mãe, treinador, sabendo dizer com carinho e empatia, tu tá errado. Uhum. Senta lá. E algumas pessoas na UNB me perguntavam assim, mas como é que você consegue? Você proíbe tudo, eles não podem nada, eles não podem sair da aula, eles não podem atender celular, eles não podem chegar atrasado. Como é que você pode ser querida, homenageada sendo assim? Eu falei assim, é isso que eles precisam. Eles precisam de limite, eles precisam de regra. E atletas e crianças, o que eles anseiam o tempo todo? Eu não sei isso, né? Eles querem isso, eles estão ali chamando você para dizer assim, me para aqui, me freia, que eu quero ser cuidado. Eu tratava como estudante de ensino médio, lembra? Ser cuidado. Muitas E aí vezes, eu falava, tá errado, para, chega, não pode, não faz. E é essa legião que a gente vê atrás praticamente de um trio elétrico, né? Rossana é um trio elétrico. Onde ela passa, ela arrasta. Muito obrigado, pessoal, Dri, pelo a gente que bate-papo. agradece muito, foi Dri, não. sensacional. Agora, presidente Adriana Adriana Tabosa. Tabosa. Obrigado demais por sua presença. A gente, assim, foi uma aula. Uma honra. Foi muito gostoso ter você aqui. Esperamos parcerias, momentos juntos. Vão ter juntar, outras propostas. Vamos juntar essa galera. Eu venho, eu tô com esses vocês professores. e a gente conversa com professores, certeza, com pais a gente e vai ter mães. coisas legais acontecendo. Vamos botar essa galera para refletir, para crescer Isso junto mesmo. com a gente. Vamos sim. Obrigado demais pela sua presença. Pessoal, a gente está encerrando agora. Obrigado você que está acompanhando a gente. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar a aula da Adriana. Aí tem muito pai, muita mãe, muito professor que vai se beneficiar muito de ouvir esse papo Colegas todo. todos nossos da educação física. Obrigado Sigam pela firmes. presença de vocês. Dri, mais uma vez. Rô, valeu. Até o próximo VUPcast. Nós não fizemos um brinde. Um brinde com nossa caneca da Spacata, a grande apoiadora do nosso VUPcast. Esse é um Educação presente física. para você, viu, Dri? Eu vou convidar vocês para irem no meu escritório É? para ver isso aqui. Para estar lá Então tá. em cima disso. Irei. Gente, beijo para vocês. Um abraço. Até mais. Tchau.